o sino das notificações. O Evangelho, a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo, é a mesma mensagem, é o mesmo Evangelho de Jesus? Paulo está em suas cartas ensinando as mesmas coisas que Jesus ensinou? Ou vemos uma diferença entre as doutrinas paulinas e os ensinamentos de Jesus? Olá, meus ilustríssimos amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal favorito, O Verdades Ocultas da Bíblia. Como vocês estão? Eu espero sinceramente do fundo do meu coração que todos estejam bem. Estamos aqui no canal do Professor Jang Brasil, link na descrição, beleza? Vai lá, assista ao vídeo lá também, se inscreva, deixe seu comentário lá. Nós estaremos reagindo a este vídeo do Professor Jang, onde ele vai falar do contraste que há entre a doutrina paulina e os ensinamentos do Cristo. E veja bem o que eu vou lhe dizer. Do ponto de vista bíblico, muito antes de começar os meus estudos críticos acerca de teologia, história e tudo mais, no que diz respeito ao Novo Testamento, eu já percebia esta inconsistência. Eu já percebia algumas contradições. Apesar de ter lido livros que harmonizavam a doutrina paulina com os ensinamentos de Jesus, sem essas lentes e essa forçação de barra de sistematização da doutrina paulina com os ensinamentos dos evangelhos, se você não tem isso, você vê claramente que são coisas totalmente diferentes. Por exemplo, a soterologia, a doutrina da salvação nos evangelhos, não é a mesma doutrina da salvação de Paulo e outros temas também. Mas isso é um papo para gente grande, tá bom? Não para fanático, religioso, que ele nem quer saber, ele só quer brigar. Como um cão raivoso na coleira, ele apenas quer defender os seus donos, aqueles que colocam ele na coleira e mais nada. Aqui é papo de gente grande. Eu já falei sobre o professor Jang, sobre o seu modelo analítico de psicohistória, beleza? Se você quiser mais informações, vá ao canal dele original, do Predictive History, leia a descrição do canal e entenda do que se trata estes modelos que ele constrói. Vamos analisar, você sabe como funciona, eu vou comentando daqui, vocês vão comentando aí. Vocês pediram, eu vou analisar. Vambora então, play! Na última aula falamos sobre o paradoxo central do cristianismo. O que Jesus acredita é diferente do que o cristianismo nos ensina sobre Jesus. Verdade. Certo? Então vamos revisar, vamos recapitular o que Jesus acredita e ensina e o que o cristianismo nos ensina sobre Jesus. Então Jesus, lembrem-se de que Jesus é um dos nossos. Grandes líderes espirituais e gênios como Buda e... Existe uma abordagem em 3 níveis para a religião ou filosofia dele. Há uma abordagem interna, que são os ensinamentos secretos, sua compreensão secreta do mundo. Existe uma camada interna, que é o que ele ensina aos seus discípulos. Então, há uma camada pública, que é o que ele diz para as outras pessoas em público. Na camada pública, sabemos muito bem que ele acredita na generosidade, na misericórdia, ser uma pessoa boa e gentil. Na camada interna, também sabemos muito bem. Ele exige que as pessoas que o seguem abandonem todos os bens e interesses mundanos. Se você é rico, se quiser segui-lo, então deve abandonar toda a sua riqueza. E ele exige autossacrifício de todos os seus apóstolos. E então há uma camada secreta que é a filosofia que fundamenta todos esses ensinamentos religiosos é que este mundo em que vivemos é falso. E o que é realmente verdadeiro é a centelha divina dentro de nós que nos permite conectar à verdadeira realidade do monada, o uno. A mônada. O mundo em que vivemos tem sido controlado por um monstro. E é por isso que você não deve odiar os ricos, deve sentir pena dos ricos.
Porque os ricos estão buscando o que é falso. E nessa busca pelo que é falso, isso está causando a eles. Então Jesus usa essa grande metáfora e o que ele diz é que a busca pela riqueza é como beber água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede sente e acha que é porque não bebeu o suficiente. Então você bebe cada vez mais água salgada e... Lembrando que o professor Jung está fazendo uma recapitulação do modelo do Cristo que ele reconstrói, beleza? Na sua última aula, que eu também fiz o react aqui, tá bom? Onde ele fala sobre o Jesus histórico, o Jesus bíblico e no modelo dele, quem é o verdadeiro Jesus e os seus verdadeiros ensinamentos. Lembrem-se, eu ensinei, eu demonstrei, são construções de modelos. Nós estamos analisando um modelo, não estamos analisando o que ele acredita, que ele está falando uma verdade. Eu fiquei extremamente aborrecido com algumas pessoas em outros canais, tudo bem, mas aqui é o Verdades Ocultas da Bíblia. O público aqui é de alto nível. Eu já fiz pesquisas com vocês mais de uma vez. Nós temos aqui mais de 80 pessoas, 80% das pessoas que assistem esse canal são pessoas com graduação, com nível superior. Não me decepcionem. Beleza? Então ele está fazendo aqui a lembrança do modelo que ele construiu na última aula. Estamos vendo um modelo. Beleza? Então vou fazer intervenções pontuais mais uma vez, para nós entendermos esse modelo. Então, vamos lá. Eventualmente vai se envenenar. É assim que ele vê a busca pela riqueza. É venenoso e só levará à sua morte. Humanidade em nossa conexão com os outros. Por isso é importante ser compassivo. E você deve ter mais compaixão pelos ricos, porque são eles que estão mais enganados, mais iludidos e mais vulneráveis. Ok? Então esse é o Jesus. E, novamente, seus ensinamentos não são diferentes, por exemplo, dos ensinamentos budistas, ou hindus, ou zoroastrianos. Ok? Assim, todas essas grandes religiões estão alinhadas nessa crença. Mas aí você tem a Bíblia, o Jesus da Bíblia. E o Jesus da Bíblia é retratado de forma muito diferente. Na Bíblia, Jesus é um filho de Deus, e há um conflito entre Deus e a humanidade. Lembre-se, nós, humanos, cometemos o pecado original. Desobedecemos a ele e comemos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por isso Deus nos baniu do paraíso. E desde então temos vivido na miséria. Deus espera que reconheçamos nossas falhas e peçamos perdão, mas por sermos ignorantes, e desorientados e pecadores, nos recusamos a pedir desculpas. Portanto, Jesus precisa voltar, precisa vir à terra e se sacrificar na crucificação. Precisa se crucificar para expiar nossos pecados e nos lavar de todos os nossos pecados passados, para que possamos recomeçar. E depois que ele completou o sacrifício, ele ressuscitou e agora ascende ao céu e se prepara para o dia em que retornará para destruir todo o mal e construir um paraíso eterno na terra. E isso é o que se conhece como a segunda vinda. Essa é uma história extremamente poderosa, mas também muito complicada e de muitas maneiras contraditória. Então, se Jesus é um filho de Deus, qual é o papel de Deus nisso tudo? E como é que um filho de Deus, ou o próprio Deus, morre na terra? E por que ele precisa morrer primeiro para poder retornar? Ok? Portanto, existem muitas contradições nessa história que não existem nos primeiros ensinamentos de Jesus. A pergunta que quero fazer hoje é: como passamos daqui, certo? De Jesus nos ensinando sobre o reino de Deus, de que o reino de Deus está dentro de nós e acessível a todos que estão dispostos a fazer o bem, para essa ideia que exige que acreditemos que Jesus é um filho de Deus que veio se sacrificar para nos redimir dos nossos pecados e que ele eventualmente retornará para trazer o paraíso eterno à terra. Essas são duas visões de mundo muito diferentes. Então, como foi que passamos de uma para a outra? Muitas pistas estão na Bíblia e na história de Jesus na Bíblia. O que é interessante sobre a história de Jesus é que ele se mete em problemas quando vai para Jerusalém. Antes disso, ele estava nas províncias e estava formando um grande grupo de seguidores. Ele estava curando pessoas, estava espalhando a mensagem do reino de Deus e era muito popular e estava muito seguro.
Mas então ele foi para Jerusalém e entrou em conflito com a elite religiosa de Jerusalém, os sumos sacerdotes, e eventualmente eles mobilizaram o povo judeu contra Jesus e o perseguiram. E por fim, Jesus foi traído por um homem chamado Judas Iscariotes, um de seus seguidores. E os judeus levaram Jesus diante de Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. A princípio, Pôncio Pilatos se recusou a puni-lo, mas os judeus insistiram. Assim, Pôncio Pilatos acabou tendo que crucificar Jesus para satisfazer a vontade do povo judeu. Agora, essa história é construída de uma forma muito inteligente. Na história, quem também foi perseguido pelo seu próprio povo, o que causou sua morte? Vocês se lembram? Qual o revelador da verdade? Exatamente, certo, Sócrates, não é? Então essa história nos lembra Sócrates, certo? A perseguição de um revelador da verdade. Esse é o Sócrates, não é? Isso faz você lembrar de Sócrates. Agora, deixe-me fazer outra pergunta para vocês. Os crentes, de modo geral, pelo menos eu falo da classe brasileira, nunca leu Sócrates nem vai ler. Muito menos conhece a história de Sócrates. Muito menos sabe em qual obra platônica encontrar estas informações. Mas, vamos lá. Quem mais foi traído pelos próprios seguidores? Júlio César. Júlio César, certo? Vocês percebem como isso é inteligente? Os dois indivíduos mais famosos da história mundial, até esse ponto, Sócrates e Júlio César, são inseridos na história de Jesus para que todos os três se confundam. Jesus é Sócrates, é Júlio César, certo? Isso é muito inteligente. E você só consegue fazer isso se tiver uma compreensão muito sutil da história grega, da história romana e da Bíblia judaica, a Bíblia hebraica. E de fato, nessa época, há indivíduos que possuem esses três conjuntos de conhecimentos e eles são chamados de judeus helenizados no Império Romano, certo? Perfeito. Se você é um judeu helenizado, ou seja, cresceu com uma educação grega no Império Romano, você tem acesso aos três principais conjuntos de conhecimento: a Bíblia hebraica, a filosofia grega e a história romana. E o principal indivíduo na Bíblia que é um judeu helenizado no Império Romano se chama Paulo. E ele é acreditado como responsável pela maior parte da redação do Novo Testamento. Cerca de 1/3 do Novo Testamento, que é a Bíblia cristã, ou foi escrito por Paulo, ou é sobre Paulo. Por isso, acreditamos que não Jesus, mas Paulo é o verdadeiro fundador do cristianismo, certo? O cristianismo, novamente, não é de Jesus. Não é uma religião de Jesus. É uma religião sobre Jesus e isso faz diferença. Faz muita diferença. Inclusive, 1/3, né, saiu na dublagem do professor Jung, mas se nós considerarmos as epístolas ditas de fato paulinas, seria realmente 1/3, que são 7 até então. 7 epístolas atestadamente que são genuinamente da mesma mão que nós chamamos Paulo. Se levarmos em consideração as deuteropaulinas, aí é mais de 1/3, né? Porque aí nós estamos falando de aproximadamente 13 epístolas das 27 do Novo Testamento, quase 50%. Então, realmente... Mas os estudos estão avançando. Eu trouxe aqui, né, um acadêmico especialista que fez todo o seu mestrado e doutorado especializado em cartas paulinas. É um confessional, né, uma pessoa que está dentro da religião. E para ele sobra quase nada, hein? Das 7, tem umas também que, olha, é complicado. Mas vamos continuar. Vamos lá, sensacional. Agora vamos falar sobre a vida e os tempos de Paulo, porque é uma história muito interessante. E, novamente, tudo o que estou dizendo vem da Bíblia, de um livro chamado Atos dos Apóstolos, que fala sobre o que acontece depois que Jesus morre. Certo, depois que Jesus morre, seu irmão Tiago, né, o justo, se torna o líder desse movimento e eles são frequentemente chamados de os pobres. Eles são frequentemente chamados de os pobres. Por quê? Porque eles se concentram em uma vida que nega os bens materiais, certo? Eles acreditam que esta realidade material em que vivemos é má e que devemos nos concentrar na vida espiritual. E é por isso que eles exigem a pobreza. É por isso que eles próprios eram pobres e exigiam que todos que acreditassem neles também fossem pobres. E o nome para eles é ebionitas.
Isso é importante porque os ebionitas eventualmente deixarão Jerusalém, onde estão agora, e irão para a Arábia, onde ajudarão a fundar a religião do Islã, certo? Interessante essa conexão do professor Yang com os ebionitas. Os ebionitas, eles são retratados com uma característica específica de que eles acreditavam que Jesus, ele era o Messias, mas não como um homem divino. E, de fato, eram os pobres. Era um grupo, né, judaico-cristão. Isso é um fato. E eu achei interessante essa conexão. Não necessariamente com o Islã, mas de colocá-los nesse papel mais de destaque. Vamos lá, o modelo é interessante. Vamos lá. Quero que vocês se lembrem disso, ok? Então, Tiago, o justo e seus seguidores estão em Jerusalém. E o que isso nos mostra é que se eles estão em Jerusalém e não são de Jerusalém, então estão sendo protegidos e honrados pela elite judaica. E isso, mais uma vez, é uma prova de que não foram os judeus que mataram Jesus, mas sim os romanos. Porque se os judeus matassem Jesus, todos os seus seguidores teriam que deixar Jerusalém, certo? Mas depois da morte dele, todos estão em Jerusalém, basicamente. Então, isso é uma grande contradição na Bíblia. Vamos falar sobre Paulo. Quem é Paulo? Na verdade, sabemos muito pouco sobre a vida inicial de Paulo. Sabemos que ele é de um lugar chamado Tarso, que faz parte da diáspora judaica, certo? Ele mesmo é judeu. Ele é cidadão romano e isso é bem raro para um judeu. E você só consegue a cidadania fazendo 3 coisas. A primeira coisa é nascer de cidadãos, que é o caso de Paulo, certo? Ele nos diz na Bíblia: nasci cidadão romano, portanto meus pais são cidadãos. O que significa que seus pais eram muito ricos e faziam parte da elite romana, certo? A segunda maneira de conseguir a cidadania é sendo soldado por 20 anos. E a terceira maneira é através do serviço ao imperador, certo? O imperador te honra com a cidadania se você demonstrou devoção e serviço. Então, é muito difícil ser cidadão romano, mas Paulo era cidadão romano. E como cidadão romano, ele cresceu de forma secular. Ele cresceu aprendendo retórica grega. Ele aprendeu sobre Sócrates, Platão, Homero, tudo isso, certo? Por algum motivo, ele se converte e se torna um fariseu, certo? Lembre-se, os fariseus são sacerdotes judeus que eventualmente se tornarão rabinos. E como fariseu, ele era muito fanático. Sabemos que se você se converte, você realmente se torna muito fanático. E como fariseu, ele foi incumbido de destruir o movimento de Jesus. E isso meio que não faz sentido, porque acabamos de dizer que se Tiago, o justo, e os seguidores de Jesus estão em Jerusalém, isso significa que eles estão sendo protegidos e honrados pelos fariseus. Então isso é, na verdade, uma grande contradição que ninguém realmente nos explicou, certo? Mas você verá muitas dessas contradições na Bíblia. Certo, de qualquer forma, a história continua. Ele é um fariseu e é fanático em destruir o movimento de Jesus, porque isso é heresia. Jesus se considera o Messias e ele não é, certo? Eventualmente, Paulo decide ir para Damasco para destruir o movimento de Jesus em Damasco. Mas no caminho até lá, ele vê a luz, certo? Ele vê uma luz e é Jesus falando com ele e dizendo: Paulo, pare de me perseguir e de perseguir o meu povo. E então Paulo, nesse momento, tem algo chamado de momento de Damasco, certo? O momento de Damasco é uma metáfora muito famosa em inglês. Significa ver a luz e mudar de opinião, ok? E para se converter na verdadeira crença. E nesse ponto, Paulo se torna um seguidor fanático de Jesus. Embora ele nunca tenha conhecido Jesus e nunca tenha conhecido os seguidores de Jesus. Isso é extremamente estranho, ok? Ele se torna um seguidor fanático. Jesus. E ele decide que vai espalhar a mensagem de Jesus para todos. E a maneira de fazer isso é simplesmente ir às sinagogas e dizer aos judeus que Jesus é o Messias e, eventualmente, ele começará a construir a estrutura na organização do cristianismo. No momento, eles não são chamados de cristãos, eles são judaísmo, ok? Mas existem algumas diferenças importantes. A primeira grande diferença é que Paulo acredita que Jesus é o Messias. E o que é realmente importante é que ele nos ensina que através da fé em Jesus, você alcançará a salvação. Isso é muito diferente do que o próprio Jesus ensinou. É através das boas obras que você alcançará a salvação. Mas Paulo nos ensina que não. É a crença em Jesus como Salvador que lhe oferecerá. E se você discorda do professor Yang no sistema de salvação, é só você ler o que Jesus falou sobre salvação. O que ele disse sobre salvação. Salvação é em cumprir os seus mandamentos. Se você cumpre os mandamentos dele, é isso.
E aí você pega os mandamentos dele, tem várias questões lá que diz respeito à sua conduta, às suas ações, às suas obras. É porque o cristão, na cabeça do cristão que já está cooptado pelo fundamentalismo religioso, quando fala obras, ele pensa em caridade. Tipo assim, dar dinheiro pro mendigo, dar alimento, cesta básica. Coisas do universo de crente. Infelizmente é isso. Entendeu? As suas boas ações são suas obras. Seus frutos, suas ações, suas obras. O zoroastrismo até tem uma síntese disso. Bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Então essa é a questão. Se você pegar lá Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, ali você tem uma síntese do sistema soterológico de Jesus. Naquela parábola ali. O reino de Deus é semelhante e ele começa. Interessante. Já em Paulo, o sistema soterológico é outro. A salvação. As boas obras não importam. O que importa é a crença e a fé em Jesus, certo? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que é diferente em relação a Paulo é que ele está focado em organização e estrutura. Jesus e seus seguidores eram muito igualitários. Eles não acreditavam em organização. Eles não acreditavam em hierarquia, eles não acreditavam em estrutura. Mas Paulo insiste que só com hierarquia, organização e estrutura será possível promover plenamente a mensagem de Jesus para as pessoas. Certo, então ele está construindo igrejas por todo o Império Romano. Para Paulo, o que importava antes de tudo era converter o maior número possível de pessoas. Porque acreditar em Jesus significava salvação. Portanto, temos o dever de salvar o maior número possível de pessoas. Por isso, é importante fazer concessões. Por exemplo, a circuncisão. Havia muitos na diáspora judaica ao redor do Império Romano que não eram circuncidados. Por quê? Porque os pais eram gregos e as mães eram judias. E Paulo achava muito importante trazer essas pessoas para a religião. Então ele basicamente disse, sabe de uma coisa? Se você tem 20 anos e não é circuncidado, não se preocupe com isso. A lei não importa. O que importa é a sua fé em Jesus. Então, essas são as 3 mudanças radicais que Paulo faz na religião que está sendo desenvolvida em torno de Jesus. E isso está irritando o povo judeu, especialmente lá em Jerusalém. Então, Tiago, o justo, ouve falar disso por meio de todos os seus amigos judeus, que dizem, esse cara, Paulo, está por aí, construindo um império e ensinando a todos que não é importante seguir a lei e os costumes judaicos, não é importante ser judeu. O que importa é acreditar em Jesus. Então, Tiago, o justo, e Paulo começam a ter uma grande discussão, certo? Tiago, o justo, está escrevendo para Paulo e diz... Paulo, o que está acontecendo? Por que você está dizendo às pessoas que não precisam seguir a lei judaica? E Paulo responde dizendo, o que importa não é a letra da lei, o que importa é o espírito da lei. Se Jesus veio e ele é o Salvador, então acreditar nele é o que importa. E precisamos fazer com que o maior número possível de pessoas acredite em Jesus, certo? Então, por exemplo, os gentios, os não-judeus, querem acreditar em Jesus, mas têm 20, 30, 40 anos. Como eles podem se circuncidar? Eu só estou tentando abrir a religião. Eu sou o apóstolo dos gentios, certo? Então Paulo se autodenomina apóstolo dos gentios, os não-judeus. Eu estou libertando essa religião para todos. Estou trazendo essa religião para todos. Gregos e judeus igualmente. Gregos, romanos e judeus igualmente. Sensacional. Eventualmente, esse conflito se torna tão amargo que Tiago, o justo, começa a espalhar rumores sobre Paulo e muitas das igrejas de Paulo agora começam a abandoná-lo, certo? Porque lembre-se, Tiago, o justo é o irmão de Jesus, certo? Então, se há uma autoridade, é Tiago, o justo, não Paulo, e Paulo fica muito irritado. Paulo tenta muitos truques. Por exemplo, ele tenta subornar Tiago, o justo, oferecendo-lhe dinheiro, certo? Ele também escreve cartas reclamando de Tiago, o justo, e dizendo, bem, só porque você é irmão de Jesus, não significa que você sabe o que ele realmente diz. Porque Jesus falou comigo, cara. Jesus veio até mim em uma visão. Portanto, sou eu quem realmente entende Jesus. Eu fico imaginando os crentes assistindo ao professor Yang falando isso, e eles levando como, olha o que esse cara tá falando, que heresia, e não entendendo a construção do modelo. Veja bem,
Você tem Paulo dizendo das coletas que são enviadas para Jerusalém. Para aqueles que estão em Jerusalém, os pobres, necessitados de Jerusalém. Você tem isso. Você tem Paulo reclamando de que ele também era digno de receber alguma coisa, de que seu apostolado deveria ser reconhecido e que existiam até aqueles que levavam suas esposas consigo. Então você tem essas informações que você pode lê-las com uma frieza maior e não com fé necessariamente. Então, mais uma vez, se você tem dúvidas do que é esse modelo de construção da ciência da psicohistória, que vem lá do Isaac Asimov, vai no canal do professor Jung, olha lá a descrição no canal dele, pega aquilo ali e dá uma estudada para você entender. Entendeu? Olha só que bacana. Você está sendo levado a estudar e não a ficar batendo cabeça, relinchando, igual um doido, porque tá indo contra a minha fé. Que tédio. Ouve, entenda, compreenda o modelo. Os modelos que ele desenvolve são interessantes porque depois ele se utiliza deles para fazer questões preditivas. Políticas, sociais, geopolíticas, religiosas, então é importante. Vamos lá. Certo? Eventualmente, Paulo decide. Sabe de uma coisa? Esse conflito está tão ruim, todo mundo está me abandonando, que eu preciso ir a Jerusalém e resolver as coisas com Tiago, certo? Então ele vai para Jerusalém e se encontra com Tiago. E a princípio, a reunião vai bem. Mas então, em Jerusalém, as pessoas que não gostam de Paulo o reconhecem e começam a atacá-lo em massa, certo? Eles querem matar esse cara. E o que é realmente interessante sobre como isso é escrito é que é muito semelhante à história de Jesus, onde Jesus está sendo atacado por uma multidão de judeus, certo? E nesse momento, certo, Paulo está prestes a ser despedaçado pela multidão judaica. Mas então soldados romanos vêm e o salvam, e Paulo faz algo diferente de Jesus. Paulo diz aos soldados romanos: eu sou cidadão romano. E os soldados dizem: uau, ok, então precisamos protegê-lo, precisamos garantir que você receba um tratamento justo. E então Paulo é levado ao governador romano. E o governador romano, não acredita que Paulo tenha quebrado alguma lei, mas há uma multidão judaica lá fora que quer matá-lo, certo? Então agora Paulo diz ao governador: deixe-me falar com o imperador romano. Eu apresentarei meu caso diante do imperador romano. E o governador diz: bem, então não tenho escolha. Eu não tenho mais autoridade para julgá-lo eu mesmo. Você, como cidadão romano, tem o direito de falar com o imperador romano, então enviarei soldados com você para Roma para ser julgado pelo próprio imperador romano. E assim, se você realmente ler a Bíblia, verá quantos paralelos e semelhanças existem, certo? A diferença é a seguinte: a diferença é que Paulo é cidadão romano, Jesus não é. Portanto, Jesus foi morto porque não era cidadão romano. Isso faz sentido? Se Jesus fosse cidadão romano, ele poderia pregar o quanto quisesse, certo? Ele poderia dizer o que quisesse, mas não era, e por isso foi morto. Então Paulo volta para Roma e é assim que termina o livro de Atos dos Apóstolos, certo? Vamos ler juntos. Porque a forma como está escrito é extremamente fascinante. Quando chegamos a Roma, Paulo pôde morar sozinho, com um soldado que o guardava. Isso não faz sentido. Paulo é um criminoso. Os judeus estão acusando Paulo de violar suas leis. Paulo voltou para Roma para ser julgado pelo imperador romano. Mas é isso que a Bíblia diz. Paulo pôde morar sozinho e estava sendo vigiado por um soldado que o protegia. Isso é uma contradição. O que está acontecendo aqui? Mas então fica mais interessante. Próximo parágrafo. 3 dias depois, ele reuniu os líderes locais dos judeus. O quê? Isso não faz sentido. Os judeus o consideram um criminoso. Mesmo assim, ele tem o poder e a autoridade para chamar todos os principais líderes judeus locais de Roma à sua casa para uma reunião. Quem deu esse poder a ele? Do ponto de vista dos judeus, ele é um criminoso. Ele está pedindo para as pessoas quebrarem as leis de Moisés. O que está acontecendo aqui? Então, quando eles se reuniram, ele disse a eles, certo? É ele falando com eles: irmãos, não fiz nada contra o nosso povo ou os parentes dos nossos antepassados, certo? Então ele está negando qualquer irregularidade, certo? Mas ele claramente cometeu um erro, porque a circuncisão, pessoal, e nós já falamos sobre isso, a circuncisão
é como os judeus reconhecem o seu povo escolhido. Existe uma aliança entre Abraão e Yahvé, Deus. A aliança é que Abraão e seus descendentes irão se circuncidar, como sinal de lealdade a Javé. Em troca, Javé lhes dará a terra prometida. Ok? Assim, a circuncisão é fundamental para o que significa ser judeu. Na verdade, essa é a principal característica de ser judeu. E aqui, Paulo diz às pessoas, vocês não precisam se circuncidar. Portanto, ele está claramente infringindo os costumes e as leis de seus ancestrais. Ele está dizendo, eu não fiz nada de errado. E, novamente, esses são líderes judeus que sabem, com certeza, que Paulo é culpado disso. Mas os judeus não se manifestam. E Paulo continua. Mesmo assim, fui preso em Jerusalém e depois entregue aos romanos. Quando me interrogaram, os romanos quiseram me soltar, porque não havia motivo para a pena de morte no meu caso. Os romanos queriam me soltar, mas os judeus insistiram que eu fosse morto. Então foram os romanos que me salvaram. Quando os judeus se opuseram, eu fui, obrigado a apelar ao imperador. Então, quando os judeus quiseram me matar, eu disse ao governador, escute, existe uma autoridade superior à sua, que é o imperador, e eu quero ir falar com o imperador. O governador não teve escolha, a não ser enviar guardas, soldados para me levar a Roma para ser julgado pelo imperador. E agora, certo, isso é o mais importante, mesmo que eu não tivesse nenhuma acusação para fazer contra a minha nação, certo? O que Paulo está dizendo é o seguinte. Paulo está dizendo que quando eu poderia ir falar com o imperador, mas se eu for falar com o imperador, então é porque estou acusando o meu povo, os judeus, de um crime contra um cidadão romano. Você entende? Então, o que ele está fazendo, e é muito inteligente, é que ele está fazendo uma ameaça real aos líderes judeus de Roma. Se vocês mexerem comigo, eu vou direto ao imperador e acuso vocês de atacarem um cidadão romano. Vocês conseguem entender isso? Vocês veem o quão radical isso é? Esse discurso é radicalmente diferente da história anterior na Bíblia. Então, Paulo está acusando os judeus de cometerem um crime, enquanto antes os judeus acusavam Paulo de cometer um crime. E o que Paulo está dizendo é algo como, eu estou certo porque tenho acesso ao imperador e vocês não. E é assim que a Bíblia, é assim que o livro termina, certo? Os Atos dos Apóstolos, é assim que termina. Ele viveu lá por 2 anos inteiros às suas próprias custas, ele é claramente muito rico, certo? Proclamando o reino de Deus e ensinando sobre o Senhor Jesus Cristo com toda ousadia e sem impedimento algum. Ninguém podia tocar nesse cara. É assim que a história de Paulo termina. Ele está em Roma, pode fazer o que quiser e ninguém pode tocá-lo. Então quem é esse cara? Como ele pôde fazer isso? Ele está em Jerusalém, a multidão está tentando matá-lo, os romanos virão salvá-lo. Então ele volta para Roma e diz aos líderes judeus de lá, ei pessoal, não mexam comigo. E eles o deixam em paz e alguns até se convertem. Quem é esse cara, Paul? Tudo bem? Então essa é uma pergunta. Há muitas perguntas na história de Paulo que não fazem sentido algum. A primeira coisa que não faz sentido é, quem é esse cara? Ele tem todo esse poder e dinheiro, pode fazer o que quiser e ninguém pode tocá-lo, certo? Então essa é a primeira grande pergunta. A segunda grande pergunta é, por que ele se converte, certo? A história da conversão dele não faz sentido algum. A gente pensa, ok, bem, porque ele viu Jesus. Tudo bem, isso é válido, mas adivinhem, pessoal. Depois que Jesus fala com ele, Jesus meio que desaparece da história. E você pensaria que, se Jesus fosse tão importante para Paulo, Paulo citaria Jesus, certo? Mas ele não cita Jesus. Jesus tem muitas mensagens, muitos ensinamentos, mas Paulo raramente o cita. Mas não só isso, já dissemos que a mensagem de Jesus e a mensagem de Paulo são muito diferentes. Jesus acreditava que o reino de Deus estava dentro de nós. Pela nossa generosidade, pela nossa misericórdia, podemos alcançar a salvação. Paulo ensinou a todos que é crendo em Jesus que você poderá alcançar a salvação e que só se deve crer em Jesus. Você pode fazer o bem o quanto quiser, mas se não acreditar em Jesus, será condenado ao inferno. Então todos aqueles budistas, todos aqueles hindus, todos aqueles zoroastristas que fazem o bem no mundo, que pena, eles serão queimados no inferno. Isso vai contra muitos dos ensinamentos de Jesus. Muito. Então ele se converteu, mas não está espalhando o evangelho de Jesus. A outra pergunta então é, por que ele está focando na organização? Por que ele está focando na organização? O coração da religião é a verdade espiritual, certo? Mas Paulo realmente não se importa com isso. Ele se importa com a organização, a igreja, quem está no comando, quantos membros estamos atraindo, como podemos agradá-los. Mais ainda, como resolver disputas políticas internas dentro da igreja. É com isso que ele se preocupa. Isso é muito estranho. E então, a última pergunta é, por que os romanos o salvaram?
Certo, então estas são perguntas. Vamos primeiro analisar a explicação cristã. E a explicação cristã é que Paulo fazia parte de um plano divino. Certo, então Jesus trouxe a verdade ao mundo, não é? A verdade de Jesus, é isso que Jesus ensina. Mas foi Paulo quem criou a estrutura na organização que permitiu a propagação do cristianismo. Ok, então uma analogia ou comparação seria a loja McDonald's. Vocês todos conhecem o McDonald's, certo? Bem, adivinhe só, na década de 1950, o McDonald's era apenas um restaurante na Califórnia. Tinha hambúrgueres incríveis, eram realmente os melhores hambúrgueres. E um homem chamado Ray Kroc visitou esse restaurante, que era administrado pelos irmãos McDonald. É por isso que se chama McDonald's, ok? Quando Ray Kroc diz aos irmãos, sabe de uma coisa? Vocês têm um restaurante incrível. Deixe-me fazer os cálculos. Deixe-me convencer outros a abrir restaurantes McDonald's por toda a América. No mundo, isso é chamado de modelo de franquia. Certo, o modelo de franquia, e assim por diante. Mas o irmão disse, sim, claro, e o que descobrimos foi o seguinte. Ele viajou por todo lugar como Paulo e fazia essas reuniões como Paulo, onde convencia as pessoas do sonho americano como Paulo. Ray Kroc dizia a todos, se você abrir um McDonald's, vai ficar rico e vai viver o sonho americano, certo? Paulo, você alcançará a salvação. E como Ray Kroc era um vendedor tão incrível, o McDonald's acabou se tornando o maior império de restaurantes do mundo. Certo, a mesma coisa com Paulo, porque Paulo era simplesmente um vendedor convincente. O cristianismo se tornou a religião mais dominante no mundo, então tudo isso faz parte do plano de Deus. Ok, é muito semelhante à história do McDonald's. Eis o problema, pessoal. Jesus não vendia hambúrgueres. Na verdade, Jesus detestava hambúrgueres. A mensagem central do negócio está errada. A hierarquia está errada. O que importa é a verdade espiritual em seu coração, embora esta seja a crença cristã de que ambos fazem parte do plano divino. E Paulo estava fazendo isso, mas Paulo era basicamente o gerente de negócios de Jesus. Ok, provavelmente porque Jesus não queria um gerente de negócios. E Jesus acreditava nisso. Era nossa própria responsabilidade individual descobrir nossas próprias verdades através dele. Quais são algumas outras explicações para Paulo? Então, quero dizer, a resposta mais básica para as pessoas que odeiam Paulo é que ele era apenas um oportunista, um charlatão. Ele viu uma oportunidade de negócio, todo mundo amava Jesus. Jesus tinha viralizado, certo? Ele tinha viralizado e agora era um meme ao redor do mundo, então ele queria tirar proveito disso. Ele queria monetizar isso. O problema com isso é que ele trabalhou muito duro, cara. Ele viajou por todo o Império Romano para espalhar a mensagem. Ele era fanático por isso, certo? E oportunistas não são fanáticos, eles são meio preguiçosos. Então eu realmente não acredito nessa ideia de que ele era oportunista. Ele realmente acreditava no que estava fazendo. Ele era movido por um senso de missão. E também, pessoal, lembrem-se, se ele é cidadão romano e seus pais são cidadãos romanos, então provavelmente ele mesmo era rico. Ele realmente não precisa desse dinheiro. Além disso, o que é importante entendermos é que Paulo vem de um contexto muito bem educado. Ele é muito rico, ele fala grego. Ele escreve grego lindamente. Ele tem uma educação clássica. Ele não quer lidar com Tiago, o justo, que não é bem educado, certo? Ele não quer lidar com essas pessoas. Então, por que ele está lidando com essas pessoas? Eu realmente não acredito nessa explicação. Outra explicação é uma conspiração secreta. A ideia aqui é que Paulo e talvez muitos que o apoiavam odiavam o Império Romano. E eles acreditavam que o cristianismo seria uma arma que eventualmente destruiria o Império Romano, o que de fato aconteceu historicamente. Isso é daqui a 300, 400 anos no futuro. Como Paulo sabia disso? E também o que Paulo tem contra o Império Romano? Sério, né? Ele é um beneficiário do Império Romano. Ele é rico, os pais dele são ricos. Outra explicação que, aliás, eu nunca ouvi antes, mas na qual eu acredito, certo? Então, leve isso com cautela, mas eu acredito que ele era um espião do Império Romano, certo? Ele era um espião, ok? Então, deixe-me explicar a ideia aqui. O que ele está fazendo? E assim, os judeus sempre foram um problema para os impérios, tanto para o Império Grego quanto para o Império Romano. Por quê? Porque os gregos e os romanos são pagãos. Eles celebram deuses pagãos. Mas os judeus acreditam que o Deus deles é o único Deus e que todos os outros deuses são falsos. E por isso eles recusavam a autoridade do império. Isso levou a muitas guerras, certo? De 167 a 167 a.C.
houve algo chamado de Revolta dos Macabeus contra o Império Seleucida. Durou 7 anos, matou muita gente, certo? Os romanos e os judeus vão travar 3 grandes guerras. De 66 a 73 depois de Cristo, por volta da época de Paulo, será travada a Primeira Guerra. Os romanos vão queimar o templo e banir todos os judeus de Jerusalém. E os romanos acham que, com essa agressão, os judeus vão se intimidar, vão ficar com medo, certo? Não, não, não. Isso os enfurece ainda mais, de modo que mais 2 guerras são travadas de 115 a 117. E a Terceira Guerra ocorrerá de 132 a 136. Então os judeus são fanáticos. É isso que dá poder aos judeus. Eles são uma província pobre do Império Romano, mas são fanáticos. E sabe o que mais? Os romanos respeitam o fanatismo. Ok, lembre-se, em 216 a.C., Aníbal invade a Itália e destrói todos os exércitos romanos, novamente, que estavam contra ele. Na Batalha de Canas, ele matou pelo menos 20% da população masculina adulta romana e 1/3 do Senado. E o uso dos milagres é para explicar as contradições ou as inconsistências na história da Bíblia. Então, essa é uma grande revolução nos ensinamentos de Paulo. Outra é a ideia de tradição. A tradição é mais importante do que a Bíblia. Certo, então a interpretação das histórias da Bíblia agora é mais importante do que a própria Bíblia. E a Igreja de Paulo eventualmente se tornará a Igreja Católica. E uma coisa sobre a Igreja Católica é que você não tem permissão para ler a Bíblia. A Bíblia é sagrada, é proibida. Apenas os padres têm permissão para ler a Bíblia. Porque o medo é que, se você ler a Bíblia, pode interpretar mal a palavra de Deus. Você não tem o poder espiritual para interpretar plenamente a Bíblia corretamente. Então, há muitas mudanças importantes na ideia de religião por causa do trabalho de Paulo. Esse é o meu argumento central sobre Paulo. Há alguma pergunta sobre isso? Essa é uma ótima pergunta. Quem escreveu os Atos dos Apóstolos? Portanto, não sabemos quem escreveu os Atos dos Apóstolos. Mas isto é o que sabemos. Quem escreveu os Atos dos Apóstolos foi o mesmo cara que escreveu Lucas, entendeu? O evangelho que é um dos 4 principais evangelhos da Bíblia. Por quê? Porque os Atos dos Apóstolos são a continuação da história de Jesus encontrada em Lucas. Ok? Portanto, quem escreveu Lucas é também a pessoa que escreveu os Atos dos Apóstolos. Essa é a primeira coisa que sabemos. A segunda coisa que sabemos é que o evangelho de Lucas foi escrito provavelmente entre 80 e 90 depois de Cristo. Então, este é o bug. 50 a 60 anos após a morte de Jesus, ok? E Paulo talvez ainda esteja vivo nesta época. O que também sabemos é que os Atos dos Apóstolos são muito favoráveis a Paulo. Então, o que é importante entender... O professor Jang, tem hora que ele quebra a questão do que a tradição diz. Olha, Paulo morreu decapitado. Não, provavelmente está vivo aqui ainda. Está rolando. É, meu amigo. Ih, rapaz... é que a história que estou contando para vocês é uma história que vem de pessoas que estão tentando promover uma imagem positiva de Paulo. E por que eles estão fazendo isso? Porque, neste momento da história, há muitas pessoas, especialmente judeus, que odeiam Paulo. Eles sentem que Paulo corrompeu a religião deles, especialmente os ensinamentos de Jesus. E eu acredito que, neste momento da história, por causa do comportamento de Paulo, é um segredo aberto que ele está trabalhando muito próximo ao Império Romano. Ele é ou um colaborador ou um espião. E é por isso que eles precisam escrever os Atos dos Apóstolos, para, de certa forma, pedir desculpas ou limpar a imagem de Paulo. E, novamente, já vimos isso ao longo da história, certo? Lembre-se, a Bíblia começou como uma apologia ao rei Davi. Isso é extremamente simpático. Com relação a... E, novamente, o que estamos mostrando para vocês é que, por meio de uma leitura atenta, é possível ver o quão problemático isso é. Vamos falar sobre isso. Na próxima aula, ok, na próxima aula, nós vamos falar sobre o monoteísmo se tornando monoteísmo. Certo, porque isso é uma revolução na história e no pensamento humano. Então, há muitos estudiosos que acreditam que monoteísmo significa acreditar em um só Deus. O que eu vou mostrar para vocês na próxima aula é dinheiro. O teísmo é uma reconcepção radical da realidade, certo? E é isso que eu vou ensinar para vocês na próxima aula. E nós estaremos nesta aula sobre o monoteísmo. Vamos reagir à mesma. Nós que agradecemos por trazer os vídeos do professor Jang a nós.
Tem um versículo muito sábio que diz: examinai tudo, retende o que for bom. Esse canal precisa continuar. O professor Jung, quando expõe argumentos sobre assuntos cristãos, ele não está atacando o cristianismo, nem tampouco a Jesus, e sim, ele está expondo, ao meu ver, a grande manipulação religiosa de anos. É muito bom ter uma outra percepção sobre isso. Caramba, era só ler. É só ler a descrição do canal dele, cara. É um modelo. Ele constrói modelos. Chega a ser cansativo, cara. Modelos com capacidade preditiva. Então ele constrói o modelo e depois ele faz uma aplicação. Só isso. Olha, faz sentido? Isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Olha isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ei, mas tudo bem, vamos embora. Se os cristãos soubessem que Jesus não serve para alcançar poder e dinheiro, todas as igrejas estariam vazias. Curti porque eu concordo. Esta explicação sem viés religioso faz muito sentido. Gratidão. Traz o vídeo dele sobre o anticristo. Maravilhoso, que legal, gratidão, valeu. Nos vemos na próxima aula. O que importa é manter o poder de uns sobre os outros, mesmo com mentiras e fantasias. O Senhor Jesus, o único Salvador, Senhor e Salvador. Lembre-se do que o Mestre nos avisou há muito tempo. Ih, rapaz. Mais que um cursinho de teologia. Muito obrigada por compartilhar essa aula maravilhosa. Alguém aí achou a próxima aula? A galera aqui tá acompanhando de maneira positiva. Continue com um excelente trabalho. Dubla mais vídeos longos de 1 hora, por favor. Precisamos trazer o professor para palestrar no Brasil. Seria sensacional, esse canal é top demais. A riqueza do mundo não está nele, e sim o que está em nós, e transmitimos aos outros uma questão de frequência pura. Eita, caramba. Entrou um negócio esquizotérico aqui. Ótima aula, muito esclarecedora. Já ouvi que a interpretação de que o anticristo nos textos de Nietzsche foi São Paulo justamente por essa distorção do que Jesus ensinava. Não é verdade que os antigos cristãos acreditavam que os bens materiais eram maus, mas sim o amor, o apego a eles. No mundo em que vivemos, cada um vai beber da água e da comida que desta será e terá. Que diz aqui? E terá outros modos de alimento até que entendam o maior chegará a ser menor para ver a luz da vida. Comentários positivos, né? A galera tá amando o professor Jung aqui no Brasil. Esperar a verdade, o que encontrei nesse vídeo foram textos fora de... Pô, maluco, aí já começou a maluquice. Oi, parabéns pra você, tem muito conhecimento. Queria te pedir, por gentileza, sobre o nome Yausha. Ô, Romilson Ferreira, você criou uma geração alienada com esse negócio de Yausha. Criou uma geração de alienados, hein, Romilson? Culpa sua, hein, cara? Marcou 680 milhões de voltas de Jesus com data. É muito bom a análise histórica e da realidade, tirando a fantasia, fica muito melhor de entender o contexto, religião e poder. Que lindo professor, sim, nós somos escravos dos ricos porque eles não têm compaixão. As igrejas pregam muito sobre dinheiro, aceitar Jesus. Se você não for evangélico, você não vai para o reino, você tem que descer as águas. O Deus pregado não é Jesus, humilde, simples. Gratidão por estas maravilhosas aulas. Professor, traga mais temas importantes para nós. Necessitamos voltar ao método socrático. O universitário brasileiro precisa aprender a raciocinar. O senhor, sem dúvida, é um dos grandes pensadores de nossa era. Muito bacana, né? Esse intercâmbio cultural, esse intercâmbio de conhecimento. Mas ainda insisto, a galera tem que entender melhor o trabalho do professor Jung. Mas é isso aí. No final, tá todo mundo aprendendo, o conhecimento está sendo disseminado. Deixe sua opinião aqui nos comentários sobre isso tudo. Olha, isso que o professor Jung falou... Eu já tinha ouvido falar há um tempo atrás, bota um tempo aí, né? Um tempo, mas muito tempo, de que, na verdade, o apóstolo Paulo, ele seria um agente do próprio Império Romano para tentar fazer a questão judaica ser amenizada no Império, né? Essa força do nacionalismo judaico, do fanatismo judaico, ele é muito marcante, historicamente falando,
E como aquele lugar praticamente era uma rota que dava para vários outros lugares, era extremamente importante ter o controle daquela região. Consequentemente, o controle da religião, consequentemente, o controle do povo judeu. E o Paulo foi um agente, vamos dizer assim, importante, só que não foi no caminho que se esperava, né? O judaísmo continuou forte, né, através dos fariseus, que deram origem que são os ortodoxos, os rabinos de hoje. O judaísmo continuou, o cristianismo então evolui para outra coisa, e essa outra coisa passa agora a ser também reprimida e também precisa ser controlada, e ao longo do tempo, até chegar ali o século IV, ela é controlada. Então, eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas do ponto de vista de que deu errado. Deu um outro resultado, aconteceu outra coisa, não deu certo. Tiveram as guerras judaico-romanas, primeira, segunda, terceira, o povo foi colocado para fora, os gentios aderem ao cristianismo, mas a ideia central não funciona, não deu certo, acontece outra coisa. Então, mas eu entendi a aula do professor Jung, entendi a exposição e a construção do seu modelo. Nós temos exemplos na história de pessoas infiltradas dentro de movimentos para propósitos específicos maiores de controle populacional, ideológico, religioso, político. Então isso sim, de certa forma, faz algum sentido. Eu consigo aplicar, ver esse modelo sendo replicado em outras eras da história humana. Porém, resultado imprevisível, né? Eu acredito que o que o cristianismo se torna, o que o cristianismo evolui, o que ele proporciona ser, ele é tão fragmentado desde o seu início que então esse plano não funciona muito bem. Essa é a minha percepção sobre essa questão. Muito obrigado por terem assistido a mais esse vídeo aqui no seu canal favorito, o Verdades Ocultas da Bíblia. Link da aula do professor Jung aqui, ó, na descrição desse vídeo. Beleza? Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê, não acredita em um Deus, para mim está tudo certo. Eu desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string.